Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, meu Pai. Eu entrego, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, Deus. E assim, meu Abba, eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Quantos acharam aí Tito capítulo 1? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irresponsável, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiço de torpe ganância. Em outras traduções aqui fala apegado ao dinheiro, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que convence os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Versículo 11 e último: os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por tope ganância. Só até aí. Pai, fala conosco nessa noite. Te damos total legalidade sobre as nossas vidas. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, e assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito de maturidade. Amém? Acredito que a maioria aqui sabe que nós estamos em uma série chamada Maturidade, a Igreja Desenvolvida. E eu faço esse apelo para você todas as quartas-feiras, às 20 horas, através do nosso Facebook. Estamos fazendo a live desse ensinamento. E nós entendemos que existe tempo para todas as coisas. A maturidade, ela vem com o passar do tempo. Assim como o reino dos céus, ele tem um procedimento, ele tem um processo. Primeiro é a erva, depois é a espiga, depois é a espiga cheia dos grãos, e depois é o tempo da colheita. Assim também somos nós. Nascemos um bebê, passamos a ser criança, amém?
nos tornamos adolescente, jovem, adulto, chegamos à fase onde nós somos considerados idosos, até que o Senhor venha e nos retire, nos busque, e nos leva para a tua graça. E a palavra de Deus diz que a nossa vida, muito tardar até os 80 anos, passar disso já é enfardo da vida, amém? Mas é um processo, e esse processo vai requerer de nós experiência. Esse processo, ele vai dar a nós, melhor dizendo, experiência, vai requerer de nós tempo, para que nós possamos chegar a uma fase onde nós não somos mais meninos inconstantes, mas já estamos estabelecidos como homens e mulheres maduros em Deus. E nós sabemos que existe tempo para todas as coisas, determinado para todas as coisas debaixo do céu. É assim que diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas e há tempo para tudo. E existe um tempo específico para cada um de nós. E a verdade é que Deus, ele tem guardado algumas pessoas para o seu propósito. Deus, ele tem guardado algumas pessoas para liberar para o ministério, para liberar para aquilo que ele vai realizar nos nossos dias e também no tempo futuro, irmãos. Nós acreditamos na força que há na igreja. Nós acreditamos na promessa que foi liberada sobre a igreja. Jesus disse: eu edificarei esta igreja, e esta igreja, as portas do inferno não vai poder prevalecer contra ela. Nós acreditamos que a igreja vai ganhar do inferno, irmãos. Nós acreditamos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a palavra edificar no original vem de oh meu Deus, eu esqueci. Economia, que significa eu vou trabalhar em seu favor. O que Jesus estava dizendo para Pedro e os discípulos: eu vou edificar a igreja e eu vou trabalhar para que você cresça. Eu vou trabalhar para que você evolua. Eu vou trabalhar para que você se desenvolva. Eu vou fazer que você seja estabelecido na terra como uma voz profética. Jesus, ele disse para Pedro: apartai-vos de mim, porque você tem desejado morrer em meu lugar. Pedro era um menino ainda, ele não conhecia o propósito de Deus. E aí Pedro, ele abatido, quando ele vê o mestre morrer, quando ele vê que ele negou Jesus, quando ele mesmo descobre que ele não amava tanto Jesus como ele pensava amar, ele disse que morreria no lugar de Jesus, mas de fato ele correu, fugiu, se escondeu. E aí quando ele tem um retorno, um reencontro com Jesus, Jesus pergunta para ele se ele o amava. E por 3 vezes Jesus, ele pergunta a mesma coisa, até que Pedro, ele entende que o amor dele seria aperfeiçoado. O amor dele, ele seria aperfeiçoado, desenvolvido, ele cresceria espiritualmente. Jesus mesmo declara para ele: você não sabe agora, mas você vai entender depois. Com a sua morte você vai me glorificar. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: quando chegar a hora de você morrer, você vai me glorificar. A história diz que Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça. Nós sabemos que existe tempo para todas as coisas, irmãos. Assim como existia um tempo para Pedro, também existe um tempo para mim e para você. A luta de Satanás é trabalhar para que você não espere o tempo de Deus. Amém? Sabendo disso, Satanás luta para que você não espere o tempo do Senhor. Quantos de nós aqui não tomamos decisões, ou já tomamos, ou poderemos ainda tomar decisões erradas, sem esperar a voz de Deus, o comando de Deus, o tempo de Deus? Porque
quando eu trabalho fora do tempo de Deus, eu trabalho em vão, irmãos. E muitos estão trabalhando em vão. A verdade é que muitos estão exercendo até mesmo um ministério em vão. Em Salmos 127, o versículo 1, a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se Deus não desenvolver em você o caráter dele, se Deus não desenvolver em você maturidade espiritual, o seu trabalho será em vão, irmãos. E trabalhar em vão não é fazer coisas erradas. Trabalhar em vão é fazer coisas certas de maneira errada. Quando que fazemos aquilo que nós realizamos, as coisas que nós fazemos de maneira errada, Deus nos abençoa? Sim, Deus, Ele te abençoa, mesmo você não esperando o tempo e a hora de Deus. A verdade, o tempo que agimos sem fundamento, o tempo que agimos sem os cuidados de Deus, infelizmente, ele não vai voltar. Amém? Esse tempo, ele é perdido. Mas Deus, ele nos abençoa. Porque a bênção de Deus não é sinal de aprovação, mas é sinal de misericórdia. Podemos ter boas intenções, podemos ter bons corações, mas se não entendermos o tempo de Deus, nós faremos o que nós estamos fazendo de forma errada. Estamos atendendo o chamado de forma errada. Talvez podemos ensinar de forma errada. Talvez podemos manifestar aquilo que não deveria ser manifestado. Termos atitudes que não poderíamos ter, porque não esperamos o tempo certo, não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas. E esse tempo de Deus nós podemos sim voltar. Esse tempo de Deus nós podemos reiniciar, nós podemos iniciar novamente. A verdade, Jesus ele disse para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, ele não pode reinar, ou melhor, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele não pode entrar no reino de Deus. Deus ele tem um plano original, e nós precisamos voltar a esse plano, para esse plano. Quando saímos da vontade original de Deus, nós vivemos a permissão de Deus, Ele permite. Agora, quando nós estamos vivendo a vontade original de Deus, nós estamos no plano original, na vontade dEle para nós. E às vezes nós podemos estar trabalhando só naquilo que é permitido, e não naquilo que é planejado. Às vezes você só está vivendo aquilo que é permitido, Deus está permitindo, e Ele permite mesmo. Ele permite para que você vá, para que você bata a cabeça, para que você sofra, para que você aprenda com os teus erros, para que haja maturidade na sua vida, para que você possa aprender com as experiências, tanto as boas como também as ruins, irmãos. Amém? Mas não queira viver apenas aquilo que é permitido, deseja viver aquilo que é planejado, irmãos. Deus ele planejou um filho para Abraão. Amém? Porém Abraão ele teve 2 filhos. Ele teve o filho do plano original, Isaac, e também teve o filho da vontade permissível, que foi Ismael. Quem que Deus abençoou? Ele abençoou os 2, porque como eu disse, a bênção de Deus é sinal de misericórdia. Amém? A bênção de Deus é sinal de misericórdia, irmãos, e não daquilo que nós podemos classificar como o propósito de Deus. Às vezes Deus ele está só tendo misericórdia de nós,
Eu sou abençoado por Deus por causa da misericórdia, irmãos. Por isso, não se prenda na bênção. Não se prenda na bênção. Nós ministramos quarta-feira passada, no nosso seminário de maturidade. Se nós não nos tornarmos maduros, teremos prejuízo. E se nós estivermos presos nas bênçãos de Deus e não crescer espiritualmente, nós só teremos prejuízo. Prejuízo em todos os aspectos da nossa vida, irmãos. Pode ser no relacionamento, pode ser na nossa vida profissional, pode ser como pai, como mãe, como filho. Nós teremos prejuízo se nós não crescermos espiritualmente, irmãos. Porque tem coisas de Deus para nós que está longe, está fora do alcance das crianças. Se você pegar um rótulo de medicamento, vai estar escrito lá um aviso: mantenha longe das crianças. Porque aquele remédio na mão de uma criança ou de alguém imaturo, que vai tomar aquele remédio de qualquer jeito, de qualquer forma, sem prescrição, sem um acompanhamento, pode se tornar um veneno, pode se tornar uma condenação, aquilo pode trazer morte para ela. Mas esse mesmo remédio que faz mal para algumas pessoas, se toma da forma errada, pode salvar vidas de outras que toma da forma certa. Amém? Por isso que algumas bênçãos de Deus, algumas coisas preparadas dele para nós, não aconteceu porque ainda não crescemos espiritualmente, para que aconteça. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, e todas estas bênçãos, ou seja, tudo aquilo que é de Deus para nós, tudo aquilo que Ele profetizou, tudo aquilo que Ele regulou através dos mandamentos, tudo aquilo que Ele falou a respeito do seu povo, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do seu Senhor, o seu Deus. Essas bênçãos vai nos alcançar, mas se trata de alguém que está ouvindo a voz de Deus, ou seja, alguém que amadureceu, irmãos. Fala a verdade, você já foi um menino, você já foi uma criança. Tem alguns adolescentes aqui que vai aprender com isso. Tem algumas pessoas já avançadas em idade, mas você vai entender isso. Você vai entender. Porque quando nós éramos adolescentes, jovens, não ouvimos a voz do nosso pai. Quando ele falava, nós chamávamos ele de chato. Ah, você é chata, você é chato, você não quer ver a minha felicidade. Não é assim? Não é? Mas o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Aí depois, quando o filho cresce, ele vai falar: bem que o meu pai me avisou. Amém? Não é assim, irmãos? E é assim, irmãos, as bênçãos de Deus vai nos alcançar quando nós passarmos a ouvir a sua voz. Ou seja, quando você dá ouvidos à voz de Deus, você vai estar num lugar de maturidade. Você vai dizer: Deus falou comigo lá atrás e eu não entendi, mas agora eu estou entendendo. Eu era menino, fazia coisas de menino, agora eu cresci, amadureci, estou fazendo coisas de homem, estou fazendo coisas de adulto, estou realizando obras a qual o Pai mandou eu realizar, e não aquilo que eu quero fazer. Porque o plano original de Deus não é aquilo que você deseja, mas é aquilo que Ele deseja para você. E nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra a nossa vontade, lutar contra aquilo que nós desejamos para fazer aquilo que é da vontade de Deus, irmãos. Por isso, se trata de alguém que ouve a voz de Deus e amadureceu. Ele não está correndo atrás das bênçãos, são as bênçãos que estão correndo atrás dele. Aleluia!
porque você se tornou um rio de Deus, uma fonte inesgotável de Deus. Você é uma fonte, é um rio que está jorrando do seu interior para fora. Se você crer nas palavras dele, se você amadurecer, se você evoluir, se você crescer, aleluia, você vai se tornar um rio de Deus, irmãos. Aleluia, e essa é a promessa para a igreja. Eu acredito na igreja, irmãos. Jesus deu a vida pela igreja. Deus uniu o propósito do céu com a terra, pela igreja, pelo homem, por você. Não é as paredes, não é a placa, não é a denominação, mas é você que ele se preocupa, é com você, igreja. Aleluia. O problema é que nós queremos assumir o que é nosso antes do amadurecimento, antes do processo, antes de amadurecer. Nós queremos assumir. O apóstolo Paulo, ele fala que o escravo nada difere do filho que é herdeiro, se ele não amadurecer. Se o filho não amadurecer, ele pode ser herdeiro de tudo, mas nada difere do escravo. Ele ainda precisa de tutores. Aliás, a Bíblia diz que o pai coloca o filho na mão dos tutores, na mão dos cuidadores, por um tempo determinado. Para quê? Para que depois ele possa receber a sua herança. Então, na verdade, alguns de nós Deus entregou para os tutores. Alguns de nós Deus ele entregou para os cuidadores. E de repente, esses tutores, esses cuidadores, é as provas que estão vindo contra nós. É o deserto que ele nos enviou. Amém? Porque a melhor escola de Deus, irmãos, é justamente essa, o deserto. Ele nos leva para lá só para falar do seu amor, só para expressar o seu coração, só para revelar a sua vontade para nós. Por que no deserto, pastor? Porque é no deserto que você vai dar ouvidos a Deus. Porque no momento da dificuldade que você vai parar e vai dizer: não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque na bonança, irmãos, quando tudo está dando certo, a verdade é que nós tendemos para não ouvir a voz de Deus. É como um pai que fala para o filho: não põe o dedo na tomada, porque vai tomar choque. Aí o filho vai pôr, aí o pai corre e tira. Mas o pai chega uma hora e fala: não, deixa, um choquinho não vai matar ninguém. E aí ele toma um choque, o Noah até riu. Aí ele toma um choque, aí ele lembra que ele não põe mais a mão Esses dias o Noah queria pôr a mão no forno, estava quente, mas não estava tão quente que poderia trazer algum dano, alguma queimadura. Então eu deixei. E na hora que ele pôs a mão, ele viu que estava quente. Agora você vai tentar pôr a mão dele, ele até chora. Está quente, ele já sai correndo, porque ele viu. E às vezes Deus ele permite essas coisas acontecerem, esses tutores, esses cuidadores das nossas vidas, irmãos. Para quê? Para liberar a herança para você num tempo determinado. Por isso nós não podemos querer de Deus aquilo que nós não estamos prontos para receber. A palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só crescemos em Deus através da palavra que Ele nos revela, irmãos. A palavra revelada. Amém? E eu não estou falando de profetada aqui não, amém, irmãos? Eu estou falando quando você lê a palavra e você entende.
Você lê a palavra aí, essa palavra revela para você coisas profundas em Deus, coisas espirituais que você não estava enxergando, coisas que você ainda não compreendia, mas agora você está compreendendo, porque você está amadurecendo. Ou seja, é essa palavra que nos leva ao entendimento, é essa palavra que nos leva ao crescimento. Aleluia! E Deus está guardando uma geração, irmãos, que não se ofende. Ninguém poderá feri-la, porque ela já está morta. Jesus, ele disse: chegará a hora, e a hora é essa, que os mortos ouvirão a voz de Deus. Amém? Os mortos não sentem, irmãos. Os mortos não podem ser feridos. Os mortos não são ofendidos. Que mortos são esses, pastor? Os mortos para o mundo, mas ressuscitado com Cristo. Uma nova vida Ele nos deu, e as coisas passadas nós deixamos lá atrás. As coisas de menino nós deixamos lá atrás. Os pecados nós deixamos lá atrás, porque tudo se fez novo através de Jesus. Temos uma nova vida, aleluia. Deus levantará pessoas que traz consigo um clamor, irmãos. Não iremos para a igreja para negociar com Deus, para pedir coisas para Deus. Não, não. Aleluia. Nós temos uma palavra. Nós temos uma mensagem para essa nação. Nós seremos a provisão para os necessitados. Nós seremos a voz para aqueles que não têm voz. Nós seremos a resposta que o mundo está clamando. Nós seremos a manifestação que o mundo está desejando. Nós seremos os filhos. Só que não qualquer filho. Nós seremos os filhos maduros, os filhos verdadeiros, irmãos. E quem são os filhos maduros e verdadeiros? São aqueles que estão vivendo o Evangelho. E se o seu Evangelho só inclui você, se o seu Evangelho só existe você no seu mundo, no seu Evangelho, não é o Evangelho verdadeiro. Se o seu Evangelho não existe lágrima, se você não chora pelo próximo, se você só chora pelas suas dores, se você não chora pelas dores dos outros, tem alguma coisa com o seu Evangelho, tem alguma coisa errada. Esse Evangelho precisa ser mudado e transformado, porque os filhos verdadeiros são os maduros. Os filhos que receberão a herança são aqueles que estão colocando as coisas em ordem, irmão. A igreja precisa ser transformada em seu entendimento. Amém? Romanos 12, versículo 2. E não seja conforme este mundo, mas tenha a sua mente transformada pela renovação da palavra de Deus, para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade dEle. Aleluia! Porque não adianta estar na mesma casa, irmãos, se nós não estivermos na mesma causa. Nós precisamos entender unidade. Não é nós cantarmos o mesmo hino. Eu vou para a igreja e canto o mesmo hino que todos os meus irmãos, e eu estou em comunhão com eles. Não. Unidade, comunhão não é cantarmos o mesmo hino, irmãos, mas é nós adorarmos o mesmo Deus. Aleluia! Isso é unidade. Não adianta nós estarmos debaixo do mesmo teto se nós não temos a mesma visão. Não adianta estar na mesma casa se nós não estamos na mesma causa. As pessoas
tem uma mentalidade dependente, de escravo. É só você ligar a televisão e você vai ver igrejas abarrotadas de pessoas, cheias de pessoas. Por quê? Porque estão pedindo alguma coisa para Deus, estão participando da campanha, estão participando da rosa ungida, do lenço ungido, estão levando para casa objetos ungidos, estão comprando até máscara ungida, álcool em gel ungido, por um preço absurdo, porque essas pessoas são pedintes, elas estão pedindo alguma coisa para Deus, e acha que o sacrifício dela vai atrair as bênçãos de Deus. Na verdade, não. As bênçãos de Deus vêm pela misericórdia dEle, porque Ele é misericordioso, está esperando nós amadurecermos, crescermos, para liberar realmente a plenitude dEle para a igreja. Aleluia, aleluia, irmãos. Não, está fraco aí, dê um glória a Deus mais alto. Deus está estabelecendo o governo dele através dos filhos, irmãos. O apóstolo Paulo, ele gerava paternidade no coração de muitas pessoas. Mas quando ele se refere a Tito, ele fala: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele tem a mesma visão. Ele tem o mesmo coração, ele tem o mesmo entendimento. O apóstolo Paulo, ele dizia: graça e misericórdia, a paz da parte de Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te dou. Ou seja, eles tinham a mesma paz, eles bebiam da mesma água, eles eram batizados no mesmo Espírito, irmãos. Aleluia. Existe uma diferença de filhos e de filhos verdadeiros. E só os filhos verdadeiros acreditam na mesma causa do Pai. Aleluia. E lutam junto para que isso aconteça, para que a causa seja concretizada, estabelecida. Por isso o apóstolo Paulo, ele declarava a Tito: por esta causa, por esta razão, por você ter o mesmo coração, eu te deixo em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam na cidade, e estabeleçam presbíteros, como já te dei ordem, como já te mandei. Coloca em ordem o que resta ainda na igreja. A verdade é que Deus, ele vai usar os filhos, Deus vai usar você para colocar as coisas em ordem. Amém? O que resta? Eu não sei, você sabe o que resta ainda. De todas as suas escolhas precipitadas, de todas as suas escolhas erradas, ainda sobrou alguma coisa, e você pode colocar isso em ordem. Você pode colocar a tua casa em ordem, você pode colocar teus filhos em ordem, você pode colocar as coisas que restam ainda em ordem. Nós como igreja, nós podemos ainda colocar a igreja em ordem. Aleluia! Nós ainda como igreja podemos ser conhecidos não por aquilo que estamos realizando, mas por aquilo que nós estamos manifestando. Amém? Jesus realizava milagres, irmãos, e a multidão corria atrás de Jesus por conta dos milagres. Mas quando ele estava na cruz, Jesus estava manifestando amor, e ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus, ele manifestou a bondade de Deus. Jesus, ele manifestou o amor de Deus. Nós vamos ser conhecidos pela manifestação do poder de Deus, irmãos. E o que é o poder de Deus? É Jesus crucificado na cruz. E isso é poder de Deus. Loucura para os homens, mas poder para os filhos. Então nós seremos conhecidos pelo amor, e não pelos milagres, e não pelas curas, e não pelas bênçãos, porque nós não estamos presos nas bênçãos. Sabemos que tudo isso é misericórdia de Deus e a sua bondade para nós.
mas o que nós queremos é estabelecer o amor de Deus e colocar em ordem aquilo que ainda resta. Colocar em ordem aquilo que ainda pode ser colocado em ordem. E sabe quem Ele vai usar para colocar as coisas em ordem? Os presbíteros. Quem são os presbíteros, pastor? O que o presbítero representa? O presbítero representa maturidade. Maturidade não está ligada a um tempo cronológico. A maturidade está ligada no nosso entendimento. Amém? Porque os presbíteros já são os anciões, pessoas mais velhas. Mas isso não está ligado à cronologia, está ligado no nosso entendimento. A velhice vem com o passar dos anos, sim, ela vem. Mas maturidade vem com o entendimento, irmãos. A velhice pode chegar sem amadurecimento. Tem um monte de velhinho aí que é uma criança. Tem montes de adulto aí que é uma criança. É um menino. Por quê? Porque maturidade não está ligado na cronologia, mas sim no nosso entendimento. E só um filho maduro pode receber a herança do pai. Sabe por quê? Que Deus pede para que os presbíteros orassem para os enfermos? Porque Deus sabia que quando os presbíteros orassem e os milagres acontecessem, os presbíteros, os maduros, não tomariam a glória de Deus. Não ia pegar a glória de Deus para si e dizer: aqui Deus faz, aqui Deus opera, vem para cá. Não. Isso é sinal de imaturidade, irmãos. Não é por mim, não é pela placa da igreja, não é por uma denominação, mas é pela misericórdia de Deus, é pela graça dele em nossas vidas. E quando esses milagres, essas coisas, esse poder da glória de Deus se manifestar, nós não tomaremos a glória para nós, a glória sempre será dele, irmãos. Essa geração será uma geração de governo, que vai governar, amém? Que vai estabelecer, que vai manifestar a glória de Deus. E se preparem, amém? Se preparem, porque muitos filhos vão voltar. Muitos filhos pródigos. Muitas pessoas que, por conta de não esperar o tempo de Deus, por conta de não esperar o amadurecimento, se frustraram e se desviaram, foram embora, assim como o filho pródigo. O filho pródigo não esperou a hora de receber a sua herança, ele pegou o que era seu e foi embora. Gastou com aquilo que não era lícito, gastou com aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Os filhos pródigos, eles vão voltar, amém? Posso ouvir um glória a Deus? E Deus espera que nós, os irmãos mais velhos, não tenham o mesmo comportamento que o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, ele dizia: pai, esse aí gastou tudo que era seu com as menitrizes, gastou tudo que era seu com coisas erradas, e o Senhor nunca fez nada para mim. O Senhor nunca fez uma festa para mim, mas para esse que gastou, esbanjou o que era seu, a sua herança, com coisas erradas, o Senhor está fazendo uma festa, o Senhor está dando honra. Essa mentalidade do irmão, do filho pródigo, ela tem que ser extinta, banida. Nós devemos nos alegrar com o retorno daqueles que estão voltando. E acima de tudo, entender que tudo que é do Pai é nosso também. Quando o irmão do filho pródigo teve essa atitude de imaturidade, mesmo estando na casa do pai, sendo obediente, a resposta do pai foi: tudo que é meu, também é seu. E se você quisesse, você poderia fazer, é só você pegar o que é meu e festejar com seus amigos. O problema é que você não amadureceu, não entendeu, por isso que não teve acesso à herança que eu tenho para você.
porque ainda era menino. E a verdade é que tem muitas pessoas que não desejam o retorno dos filhos pródigos. Amém? Mas os verdadeiros filhos se alegram com aquilo que o pai se alegra. O verdadeiro filho tem a mesma causa que tem o pai, irmãos. O pai do filho pródigo diz para o irmão: você deveria se alegrar comigo, porque o seu irmão estava morto e agora reviveu. Os filhos verdadeiros, os filhos maduros, eles se alegram com aquilo que alegra a Deus, irmãos. Por isso o evangelho, onde só cabe nós, o evangelho onde te faz só vir para a igreja nos finais de semanas, o evangelho que só te faz participar de uma congregação, o evangelho que só faz você vir na igreja por obrigação, não é o evangelho que Deus tem para você. O evangelho que Deus tem para cada um de nós é o evangelho que vai alegrar o coração do Pai. Aleluia! É o evangelho a qual nós vamos alegrar o coração do nosso Pai. E o que faz o nosso Pai ser alegre, irmãos, é o retorno dos filhos, é a restauração, é a mudança, é a transformação de pessoas, a metanoia, mudança na nossa mente, irmãos. Aleluia! É isso que faz o coração do Pai ser alegre, irmãos. Sabe o que o apóstolo Paulo ele dizia? Ele dizia: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O modelo sempre será Ele. O modelo sempre será o Pai. Mas nós precisamos ter o coração dele. Ou seja, nós precisamos ser exemplos. Eu e você, nós precisamos do coração de Deus. Nós precisamos ser referência para esses dias. Exemplos. Nós precisamos colocar em ordem o que ainda resta, irmãos. A minha expectativa não é gerar em você uma pessoa ideal. Eu não quero que você seja perfeito. Não. A minha expectativa é que você seja uma pessoa real, não ideal. Real, realista, verdadeiro. Para que possamos colocar as coisas em ordem. A verdade, irmãos, nós precisamos expor as nossas raízes para ser curado. Amém? Nunca apresente-se às pessoas, nunca se revele às pessoas aquilo que você não é. Seja real e não ideal. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque se nós nos mostrarmos ideal, corre o risco das pessoas parar de seguir a Deus para seguir a gente. Por isso que tem um monte de pessoas seguindo homens, porque colocaram no coração, na mente das pessoas um homem ideal. Não. Nós não devemos ser ideal, nós devemos ser reais, realistas. Nós devemos ser verdadeiros. Não seremos uma geração de exibição, nós seremos uma geração de verdadeiros filhos. A diferença de você que é verdadeiro, um verdadeiro filho, para o filho, é que o verdadeiro, ele desfruta daquilo que é do Pai. E o filho, que ainda não amadureceu, ele está recebendo a consequência, o prejuízo de não ter a herança da plenitude de Deus.
Essa é a diferença. Hoje nós vemos uma igreja que não tem governado, que não recebe o governo de Deus, governo do seu Espírito. E eu tenho 3 palavras para essa igreja: distração, usurpação e defraudação. Uma igreja que tem distraído as pessoas do verdadeiro Evangelho. Uma igreja que tem usurpado, roubado a glória de Deus. Uma igreja que tem defraudado, ou seja, tem enganado os filhos de Deus. Tem muitas pessoas sendo enganadas. É filho, mas ainda não é o verdadeiro filho. Ainda precisa de mudança, de transformação. Ainda precisa de restauração. Aleluia. E eu não estou preocupado, irmãos, com o joio na igreja. Eu estou preocupado é com o trigo. Amém? Por quê? Porque o joio é bíblico. Deus, Ele fala, revela isso para nós através da sua palavra. Mas nós precisamos nos preocupar com o trigo. Nós precisamos cuidar daquele que é verdadeiro. Nós precisamos colocar em ordem aquilo que ainda resta, irmãos. Porque não é só colocar em ordem, é também ordenar. Amém? Não é só organizar, mas é dar um destino. Deus disse para Abraão: ordena a sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dele. E aí quando o apóstolo Paulo, ele fala que deveriam levantar na igreja presbíteros, pessoas maduras, ele dá aqui o exemplo de pessoas ao qual eles deveriam ser. E ele fala que deveria ser irrepreensível, que essas pessoas deveriam ser exemplo, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução e nem de desobediência. Ele coloca uma série de qualidades para essas pessoas, para os maduros, para os filhos verdadeiros. Ele falava: olha, esses bispos, esses que vão governar. Eu não estou falando, irmãos, de autoridade eclesiástica, não. Eu estou falando do encargo que nós temos. Nós temos o governo de Deus, nós temos a autoridade do seu Espírito em nosso favor. Eu estou falando do governo que nós vamos exercer como filhos de Deus. E para ser filho você não precisa ser pastor. Para ser filho você não precisa ser bispo. Para ser filho você não precisa ter autoridade eclesiástica, não. Para ser filho você só precisa ser maduro. Para ser filho você só precisa resplandecer a glória de Deus, irmãos. E esses filhos, eles não deveriam ser apegados ao dinheiro, de torpe à ganância, nem dado ao vinho. Esses filhos não deveriam ser soberbos. O apóstolo Paulo ainda ele fala para que não caia na condenação de Satanás. Eles não podem ser recém-convertidos ou neófitos, o que significa que novo na fé, recém-convertidos, porque determina um tempo para que essa pessoa seja madura, chegue ao amadurecimento. Para termos essas qualidades, nós precisamos crescer em Deus. Amém? E essas qualidades só tem alguém que é maduro, só possui alguém que é maduro. Talvez você esteja aqui nessa noite como filho pródigo, mas se houver arrependimento, Deus te colocará em uma posição de autoridade. Se existir arrependimento, Ele colocará um anel em seu dedo e te dará o governo novamente, irmãos. E essa é a nossa alegria. Pôr em ordem, voltar ao eixo, ao plano original de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Essa geração será a geração de Arimateia, a geração que vai investir na igreja que está morta,
uma igreja que não tem vida de Deus, que não tem o Zoe, que não tem a graça. Essa geração, ela vai colocar em ordem o que ainda resta. A geração que vai cuidar da igreja. José de Arimateia, enquanto os discípulos fugiram, ele era um discípulo oculto que pegou o corpo de Cristo e cuidou do corpo de Cristo, ungiu o corpo de Cristo, amém? Cuidou do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria, amém? Deus está esperando que você se alinhe. Deus está esperando que você evolua, que você cresça, que você amadureça, para que o corpo morto, de repente, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus entes parentes, os seus parentes, seus entes queridos, que estão afastados ou de repente ainda não conheceram a verdade, que estão no mundo da criminalidade, nas drogas, na bebedeira, conheçam a Deus através de você. Conheçam a Deus através do seu posicionamento, através do seu nível espiritual com Deus, através da sua estrutura emocional. Aleluia! Você que vai investir no corpo morto. Você que vai investir, porque você sabe que Ele vai ressuscitar, irmãos. Você sabe. Agora, se você desistir, se você parar, qual será a esperança deles? Por isso hoje é noite de você colocar a boca no pó, para que haja esperança. Esperança de salvação, amém? Se ponha de pé nessa noite. Nós te desejamos, Espírito da verdade. Nós te queremos, Jesus. Os meus pés podem falhar. Pede para Ele colocar a condição dele em você. Pede para Ele encher o seu coração de convicção. Confia. Pede para Ele o coração dele. Pede, Ele te dará. E ao teu nome clamarei. Nós clamamos a Ti, Espírito da verdade. Além das ondas, olha. Nos Se enche, o mar crescer, somente em Ti descansarei. Eu sou Tua graça cobre os meus temores. Fale com Ele. Ele te ouve. Me guiará. Ele te ouve. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel. E ao Teu nome clamarei. Nós precisamos de Ti. Além das ondas olhar.
sobre as águas eu caminho, onde quer que chames, leva-me o que já existe. Será mais firme. Presença Nos faz ser mais firme. Nos faz, Senhor, mergulhar mais profundo nas tuas águas, no oceano do teu Espírito, meu Pai. Eleva, Senhor, o nosso nível. Não queremos ser, Senhor, melhores do que as pessoas, mas nós queremos te tornar pessoas melhores. Queremos ser, Senhor, para ti, filhos melhores. Queremos, papai querido, se tornar pessoas melhores. Consequentemente, seremos pais melhores. Seremos, papai querido, esposos melhores. Consequentemente, seremos filhos melhores, pastores melhores, amigos melhores, companheiros melhores. Porque não se trata, Senhor, do que nós somos hoje, mas se trata daquilo que nós nos tornaremos em tua presença. Se trata, Senhor, daquilo que nos tornaremos pela experiência, Pai querido, que temos em um relacionamento íntimo e profundo contigo e com a tua palavra. Por isso, nessa noite, peço, cura as frustrações. Cura, papai querido, os corações abatidos. Cura os corações, papai querido, que estão sofrendo. Cura, papai querido, os corações, papai querido, que estão desviados. Cura os corações, papai querido, que estão angustiados. Cura nessa noite, Senhor, os corações que estão contritos diante da tua presença. Cura, Senhor. Cura nessa nós liberamos de cura no coração dos nossos irmãos da sua igreja. Nós queremos que o Senhor se confie a nós, se entregue a nós. Porque o Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é aquilo que nós precisamos. Talvez o Senhor ainda não seja o que desejamos, mas o Senhor ainda é a nossa única esperança. Então não importa, Senhor, o caminho ao qual o Senhor vai permitir que passemos, mas esse caminho pode nos preparar para que o nosso coração deseje somente a Ti, deseje somente a Tua vontade, o Teu princípio, deseje somente, Senhor, o Teu plano, porque nós não queremos viver apenas a permissível, mas nós queremos viver, Senhor, o Teu planejamento, o Teu propósito, o Teu desejo, meu Rei. Eu libero, Senhor, essa palavra sobre a vida dos meus irmãos. Eu libero, seja curado em nome do Senhor Jesus. E todo principado e potestade seja repreendido, toda seta maligna, Jesus. Eu entrego a tua igreja nessa noite nas tuas mãos. Para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer
Você que pode, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, papai. Pode se assentar, amém, queridos. Eu quero chamar aqui a irmã. Vai fazer a apresentação? Ah, tá. Então, ia falar bobeira. Amém? Quem nos visita hoje pela primeira vez, faça assim com as mãos. Tem um irmão lá no fundo, né? Deus abençoe a sua vida, viu, queridão? Antes de ir embora, eu vou te dar um aperto de mão. Se você quiser um abraço, eu também te dou, não tem problema, tá? Amém? Nós sabemos que temos algumas restrições aqui, mas o nosso coração, né, apaixonado, às vezes nos faz fazer coisas inconsequentes. Mas não é tanto assim, amém, irmãos? Tem mais além do irmão aqui? Isso? Não, né? Todo mundo já é de casa? Amém? Nós estamos aqui com Elan. É Elan, né? Da outra vez eu falei Alan. E depois a pastora me corrigiu. Sempre falando o nome errado. Veio nos ajudar pela segunda vez. Na verdade, ele disse, enquanto puder vir, estará nos ajudando.